Olá, boa noite. Estamos começando nosso encontro, a Semana da Desprogramação Sistêmica. Esse é o nosso primeiro dia. Vou aguardar um pouquinho só para deixar as pessoas irem chegando. E também a nossa convidada, a Cláudia. Enquanto isso, sejam bem-vindos e bem-vindas a esse primeiro dia de desprogramação sistêmica. Deixa eu ver aqui se já... Ah, sim, vou te dar a entrada aqui. Eu tenho algumas informações a compartilhar com a gente. Chega aí, Gabriela. Ó, tá dando eco, hein? Quem manda ficar aqui do meu lado, gente? Tá aqui pertinho. Ué. Gente, eu vim porque eu gosto do agito. Gosto de animar a festa. E para esperar a Claudinha chegar também. Muito bem-vindo a todos. Muito obrigada por essa rede linda, incrível, de pessoas que nos apoiam a expandir a visão sistêmica. A gente sabe, né? Quem assistiu uma constelação, ou ouviu uma live, ou algum papo, às vezes é só isso que a gente precisa para abrir, assim, né? Para receber aquele insight, aquela vibração no corpo que abre portas mesmo, né? Então, que muitas pessoas sejam tocadas durante essa semana. Quem já fez a formação com a gente sabe que a Álvaro adora essa história de desprogramar, né? Quem não fez ainda vai conhecer essa pegada da desprogramação que a gente vem sentindo mais do que na teoria, sabe? Vem sentindo na pele, na vida, um dia depois do outro. Você sabe, né, Marcinha? Marcinha sabe, muita gente que está aqui sabe. Então, muito prazer a todos, muito obrigada. E se a Álvaro quiser começar já a trazer alguma coisa bacana aí, pode falar. Tá, enquanto a gente espera nossa convidada, vou trazer algumas... Ah, a convidada chegou. Espera aí. Deixa eu ver como eu coloco ela aqui para dentro. Espera Ela aí. pede para entrar. Então pede aí para entrar. Claudinha, pede aí para entrar que eu te coloco para dentro. Não, eu vou ter que descobrir como te botar para dentro. Bom, enquanto Claudinha está pedindo, mas eu acho que é aqui nessa setinha do bonequinho, não é? Deixa eu ver aqui. Uau. Ah, a Claudinha sabe de Instagram, gente. Ela pediu, Álvaro, ó. Ah, tá. É porque tem duas Cláudias. Espera aí, que ela entra também como... Pronto, deixa eu... Pronto, foi. Convidada. Estamos te aguardando, já te aceitei. Ih, Olá. Claudinha! Ai, peraí que fica uma tela aqui grudada e eu não tô conseguindo descer ela. Peraí, pronto. Oi! Estamos te vendo bem. Oi, oi. Seja bem-vinda. Obrigada, meu Bom, bem. agora sim com... Agora sim com Cláudia Gomes, convidada dessa noite, desse primeiro dia de jornada, na verdade, da Semana da Desprogramação Sistêmica. Então, estamos a postos. Essa semana, esse dia, hoje especialmente, vamos falar sobre
o autoconhecimento. O nosso tema é esse, uma oportunidade, o autoconhecimento como uma oportunidade de regenerar, né? E olhar para isso, né? E pedir também a Cláudia para trazer as impressões delas a partir desse olhar como um grande mergulho da gente mesmo, onde a gente vai de encontro, na verdade, a um monte de obstáculos chamados crenças limitantes e que o caminho mais adequado ou nem sei se é tão adequado, mas o caminho em si passa por isso e passa por reconhecer essas crenças e essas limitações, as nossas sombras, aceitar tudo isso para poder liberar tudo isso. Então, tem sido assim o nosso percurso de formação em constelação familiar, né? Esse caminho que fazemos em grupo, fazemos juntos, e isso ajuda muito, facilita, porque estamos todos no mesmo processo e é muito bom. Então, antes um pouquinho de passar a palavra para a Cláudia, eu queria explicar rapidamente como vai ser essa semana. Então, hoje, dia 22, esse é o nosso tema. Amanhã a gente tem um outro tema, também nesse mesmo horário, às 8 horas, e vamos receber para partilhar esse tema que vai ser não existe a metade da laranja, a relação é feita de pessoas inteiras. A gente recebe a Gabriela Asmar, que também é uma grande consteladora, é uma das professoras de um dos módulos da formação do Instituto Álvaro Dantas. E no dia 24, na sexta-feira, temos um outro tema, um tema bastante instigante também, que é o medo da sobrevivência. Qual é a sua relação com o dinheiro? E a gente recebe nesse dia, para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente recebe a Antonina Buriti, que é uma grande pessoa que eu tive a honra de acompanhar no processo de formação em constelação, na turma com a Cláudia, na mesma turma, na primeira turma, né, abrindo as portas dessa formação, né, que hoje está indo para a 7ª turma. Então, na sexta recebemos a Antonina. E, finalmente, no sábado, o tema é: os pais não estão enxergando seus filhos e sim sintomas. É um tema que me instiga muito, que é algo que eu olho para isso com delicadeza e com cuidado desde antes de eu ser um constelador familiar, quando eu trabalhava com terapia, especialmente com as terapias infantis. Isso sempre me deu, sempre me chamou a atenção, o quanto que os pais muitas vezes chegavam no consultório e, em vez de falar dos seus filhos, falavam dos diagnósticos deles. E é sobre isso que nós vamos falar na sexta-feira. Então, Perdão, no sábado. Obrigado, Cláudia. Essa é a nossa semana. São 4 encontros. Essas lives, acho que a Gabriela vai poder explicar um pouquinho mais. Elas vão ficar por 24 horas no Instagram, mas depois vão ter outras oportunidades. Vou deixar a Gabriela explicar isso. Eu já ia falar isso, né? Se eu vou ter oportunidade, você me deixa. Eu deixo. Deixa eu aproveitar logo o embalo e falar o que eu preciso falar para o grupo. Vai. E tem uma outra notícia bacana, que em breve a gente também vai lançar uma jornada também aqui pelo Instagram,
E essa jornada é uma jornada mais, mais pontual, vamos dizer assim, mas trazendo temáticas fortes da constelação familiar. É uma jornada, o nome, o tema é Jornada da Constelação Familiar, e serão 4 encontros, sendo os 3 primeiros assim, desse modo, um encontro temático, onde eu vou falar um pouquinho, vou explicar, vou dar uma partilha, uma pequena aula sobre o tema. E no 4º encontro, que será num sábado, nós vamos fazer uma constelação. Tá? E essa constelação vai ser para quem tiver inscrito na jornada, e não vai ser no Instagram, vai ser numa sala do Zoom. Então vou deixar também a Gabriela explicar isso. E acho que são essas as minhas, o meu preâmbulo, né? Então espero que vocês participem muito aqui hoje, que tragam perguntas, que coloquem perguntas aí na caixinha ou na paradinha que vai levantando aí, que vai passando. Na caixinha é mais fácil, porque a gente vai lá e vê que tem ali na interrogação uma pergunta. Fica mais fácil de acessar. E se tiver alguma pergunta mais pessoal que queiram fazer, pode fazer lá pelo direct e depois a gente responde, vai lá e acessa direitinho. Bom, é isso. Uma excelente jornada, ou melhor, uma excelente semana para nós. Então eu vou passar aí a palavra para a Gabriela para trazer os informes e depois estamos à disposição. Está instável aí, Álvaro? Não sei. Não, na verdade, o Álvaro eu vejo bem. Oi, oi. Acho que deu uma instabilidade mesmo. Mas agora eu estou ouvindo. Eu não estou ouvindo. Agora voltei. Agora voltei. Sim. Deu uma instabilizada, acho que desprogramou aqui a internet também. Então, queridos, é um maior prazer estar aqui com Claudinha, com Álvaro. Aproveitem eles. E aí eu vou dar logo uma dica, assim, para implicar, né? Para implicar Álvaro. Eu estou pedindo a ele para no final de cada live fazer um exercício sistêmico, uma meditação. Então, vocês cobrem a ele aqui no chat, se começar a passar muito tempo. Viu, Claudinha? Você catuca. Porque eu sinto que depois da gente ouvir, é muito bom permitir que essas informações passarem pelo corpo um pouco, pela experiência, vibrar, da gente sentir isso no corpo. Eu quero convidar todos vocês para chegarem lá no site, que é o institutoalvarodantas.com, e darem uma olhada, pesquisarem o programa da formação, que está muito bacana, muito bem feito, muito cuidado. A formação, ela é viva, né? Nós estamos na 7ª turma. Então, muita coisa já se moveu, já se criou, e agora eu sinto que o programa está assim, super redondo, super gostoso. A gente tem uma equipe bem bacana junto com a gente, Marcinha, Fred, Gilda, Claudinha, que na verdade né, Claudinha? Fez espaço, não tem jeito, né? Vai. Eterna, né? Tem, assim, uma galera muito fiel, tipo a Adriana, que é a nossa co-host Mega Master, Silmara, que participa de todos, e todo mundo que sabe que está ali, né? Então, eu convido vocês a darem uma pesquisada lá no site. A turma da formação vai ser lançada, iniciar em agosto, e a gente está com um primeiro momento de inscrições, assim, com um super desconto. O desconto é de R$ 1.512 e tem uma super condição de pagamento. Então,
manda direct, acessa lá pelo site. Os amigos, algum dos amigos aí conhece a gente, tem o nosso Zap. Chega junto que a gente vai criar uma condição de quem quiser participar dessa turma, tá bom? Esse é meu convite. Então eu vou saindo da live e talvez eu volte mais tarde. Oi? Eu já tenho uma pergunta. Vai poder Ai, fazer... meu pai, vai. Vai poder fazer módulos separados? Tipo assim, né? Quem já é constelador? Então, a gente está conversando muito sobre isso e a gente está entendendo que vai abrir alguns módulos separados, não todos. Tá. Alguns que a gente sente que faz muito sentido de abrir, mas a gente vai lançar isso em breve. Tá, então, Tá? Então para quem é constelador... Aqui, ordens da ajuda, eu acho que vocês podiam abrir para a galera. Ordens da ajuda, ó, uma dica. Ordens da ajuda é muito maravilhoso, né? Não eu é? também gosto. Eu acho. Mas tem... mas, Claudinha, o módulo de saúde é maravilhoso. O módulo de educação... Mas, então, esse você vai ter que fazer com a gente, pode. Esse você vai ter que fazer. O módulo de saúde é maravilhoso. Todos são, mas assim, isso que eu ia falar, o módulo de educação, a gente respira isso, né? Então é muito incrível, é muito profundo. Ai, que lindo, quantos tiveram? Nossa, e nesse módulo da educação tem um movimento do espírito. Mas eu vou sair da live porque eu gosto de falar, e hoje a festa é de vocês, tá? Outro dia a gente bate papo aqui, chama a galera. Beijo. Qualquer dúvida, tô lá pelo direct. Agora, como é que eu saio dessa live? E essa é uma pergunta que eu não sei responder. Peraí que eu vou tentar. Saí, ó. Pronto, saiu. Bom, então vamos lá. Claudinha, querida. Um prazer te receber. Pessoal, Cláudia é uma pessoa que eu tenho muito carinho, muito amor, que é uma das pessoas que impulsionaram a existência da formação, desse percurso e, consequentemente, agora do Instituto Álvaro Dantas. Ela e as outras pessoas que fizeram parte da primeira turma foram as pessoas que me cutucaram e falavam para mim: eu quero fazer uma formação em constelação familiar, mas eu quero fazer com você. E eu não tinha uma formação, não tinha um curso. E aí eu falava assim: mas eu não tenho um curso de formação. Mas eu quero fazer com você. E tanto foi que nasceu em 2017 o primeiro curso, a primeira turma, muito especial, que está no meu coração. Todas as turmas estão no meu coração, mas essa turma iniciadora, eu sinto também como isso, como as pessoas que iniciaram, que fizeram isso acontecer. Então, é dessa maneira que eu te recebo, querida, te trazendo isso e afirmando isso, que você e todas as meninas da turma 1 são, para mim, iniciadoras da formação e também, por extensão, do Instituto. Pessoal, essa é a Cláudia Gomes, que tem um movimento incrível de constelação familiar, tem um Instagram super, super procurado e que fez parte desse percurso e que hoje vem aqui para trabalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre... Era assim que eu queria iniciar, Claudinha. Queria te pedir para se apresentar e falar um pouco, já engatando aí, como foi para você esse percurso de formação e o que é para você esse processo de autoconhecimento. Tá. Boa noite para todo mundo. Aliás, depois vão ver, né? Então boa noite, bom dia, boa tarde, dependendo da hora que você vai pegar essa live para assistir. Mas
Álvaro, é um prazer estar aqui, morrendo de saudade. Vou acabar de dar um abraço, um beijo. E a Também. Gabi, todo mundo. Álvaro, para mim, eu vou dizer assim, enfim, rapidamente, tipo, aquela época que a gente se conheceu, eu estava, né, num processo, trabalhando, enfim, num lugar que me demandava demais, e eu senti que eu estava meio perdidona, assim, e aí eu comecei essa busca de eu preciso fazer algo por mim, porque vai dar ruim aqui, sabe? Quando você começa, seu corpo, né, a te mostrar, tipo, olha, você não está indo para um bom lugar. E é engraçado porque a constelação ela traz tudo muito para o corpo, né? Tudo é o sentir. E como a gente se distancia disso, né? Mas graças a Deus ali meu Sim. corpo falou comigo mesmo. E aí foi um processo que foi assim, né? Abrindo caminhos, até que a Ana Leite, minha colega linda de formação, que era minha professora de leitura de aura, não, vamos lá, a gente conhecer. E aí a gente foi lá no. Qual era o nome daquele projeto? Vocês tinham lá em Botafogo, que era uma casa super O legal. Arco Urbana. Arco Arco Urbano, Urbana. exatamente. E aí teve uma enorme dança, aquelas danças que a gente fazia. Circular, né? A dança circular. E aí ela me chamou, você falou, Cláudia, você é um amigo muito querido que eu quero que você conheça. E aí, assim, gente, quando eu olhei o Álvaro, sabe aquela sensação que, assim, tipo, essa pessoa vai ficar na minha vida para sempre? Foi essa sensação que eu tive. Aí eu passei a ser meio assim, tipo, sabe assim, ficar perseguindo a pessoa? E aí a Ana me levou, e já tinham me falado, na verdade, sobre constelação, e não vibrou meu coração, até que me falaram que o Álvaro era constelador, e aí lá no Pôr de Luz teve a primeira constelação que eu fui assistir. E aí o dia que eu olhei para aquilo, né, que vi uma constelação acontecendo, eu falei, gente, é isso que eu quero fazer pro resto da minha vida. Assim, sabe quando parece, tipo, saiu da Matrix, né? Aí abriu um clarão, assim. E assim, Álvaro, você é a pessoa mais amorosa do mundo, né? Você fazendo constelação, assim, é uma poesia, é a coisa mais linda. Eu já fico toda arrepiada aqui. Eu fiquei tão profundamente tocada com aquilo. E aí aí eu não parei mais, e a todas essas constelações comecei, né? Tipo, Álvaro, por favor, vamos fazer a formação. E eu acho que eu não tinha a menor dimensão, Álvaro, do quão profundo era esse movimento da constelação. Porque é engraçado que é uma sensação meio assim de alma, sabe? Como se a sua alma, né, ela vai na tua frente, sabe? Ela que te impulsiona, né? Ela que te leva. Então, assim, foi um pouco assim com a leitura de aura também, que eu meio, tipo, fui lá curiosa. E da constelação também era uma coisa assim, tipo, eu não tinha tanta segurança que eu queria ser consteladora, embora eu te olhava com muita admiração, né? Mas eu falei, cara, eu quero conhecer como é que isso funciona, né? Saber como é que a gente tem esse olhar, ganha essa percepção. Mas eu não tinha a menor ideia do quão profundo era esse mergulho e o quanto isso ia abrir o meu caminho do meu autoconhecimento. E aí, Álvaro, eu fico vendo que... Aí você lembra, né? Que eu virei a pessoa mais, assim, freak. Ia todas as constelações, todo final de semana, assistindo não sei quantos consteladores. Sim. E tornei a pessoa, assim, Entrando no campo como representante o tempo todo. O tempo todo. E isso me ajudou muito, sim, no meu processo, né? Não tenho a menor dúvida. Eu tinha dores, gente, muito profundas, mas muito profundas. E quando eu digo isso, não necessariamente, então, quem não tem dores, desconheço, mas tudo bem. Quem não tem dores não precisa fazer constelação. Bom, aí é de cada um, mas eu confesso que para mim, Álvaro, foi o maior presente que eu já dei na minha vida. E assim, foi muito, muito especial. E foi um processo de uma enorme transformação. E que é aquela coisa, uma vez que a gente vê, a gente não desvê mais, né? Então, eu continuo nesse processo, eu continuo nesses mergulhos. E parece casca de cebola, sabe? Quanto mais a gente descasca, mais a gente olha e mais fundo a gente vai, né? Então, por isso que eu até tava brincando, dá para fazer uns módulos de novo? Porque assim, dá vontade, sabe? Mas Não, isso. Então... tá na proposta de ter alguns módulos que a gente vai abrir para receber pessoas que já fizeram
ou constelação e tal. Mas você estava falando de um processo que eu acho que é muito importante trazer aqui para o conhecimento das pessoas de uma forma geral. Porque quando a gente pensa numa formação em constelação familiar, em geral, as pessoas pensam, mas então é para eu me tornar constelador familiar, né? E vou dizer para vocês, a boa parte das pessoas que fazem um processo de formação em constelação familiar estão lá pelo autoconhecimento e não necessariamente porque querem trabalhar com constelação familiar. O percurso é para isso, ele é pronto para isso, para que se a pessoa tiver de fato despertar durante o percurso o desejo de se tornar um constelador, ele vai ter todos os fundamentos, né, Claudinha? Tudo que é necessário para atuar, para constelar com muita firmeza. Mas, junto a isso, o que é mais precioso é justamente o mergulho, né? E a tal desprogramação. Porque, de verdade, não tem outro caminho, se é que existe um caminho, né? Para que a gente trabalhe com isso que chama constelação familiar, é muito importante que a gente faça um processo de autoconhecimento. Então, a própria formação não tem como não ser um processo de autoconhecimento. Ela é naturalmente um processo de mergulho em você mesmo, né? E o constelador, quando ele é de fato, ou deseja realmente entrar no campo e agir e atuar como um constelador, ele só conseguirá efetivamente constelar se ele puder estar continuamente num processo de limpeza, de desprogramação, ou, em outras palavras, de autodesconhecimento, que é o que eu ando falando para as pessoas, né? Que no final das contas o processo de autoconhecimento é um grande processo de autodesconhecimento, que é o caminho nem sei se é o caminho, mas é de fato um movimento de desaprender os vários ensinamentos que passaram para a gente desde que a gente nasceu, né, as programações que instalaram em nós durante toda a nossa existência e continuam sendo instaladas se a gente não tiver minimamente num nível de consciência. Então, de fato, o constelador precisa ser ou estar num contínuo processo de autoconhecimento. Né, Cláudia? Álvaro, sabe que para mim foi muito importante, assim, duas coisas que eu quero trazer que eu acho que foi assim, na verdade são três, que fizeram toda a diferença para mim. Uma é que eu acho que a gente vive sempre num mundo meio bolhazinha, né? Então, assim, a gente vive no mundo, se você tem certas crenças, meio que você vive no mundo de pessoas que têm crenças muito similares, né? Então, assim, você parece que está muito integrada naquele mundinho ali, né? E aí você se sente nesse lugar de pertencimento. Então, opa, aqui eu pertenço, vou ficar aqui quietinho no meu canto. Só que eu acho que, assim, tem um movimento da alma, né? Do nosso espírito, de que é sempre para expansão, né? Então, era como se já tivesse um movimento interno meu, buscando algo, tipo assim, Cláudia, acorda, não é só isso, seu mundinho, você não veio aqui só para isso, vamos expandir isso. E aí, para mim, Álvaro, uma das coisas mais lindas era como se eu estivesse aprendendo um novo abecedário com você, sabe? As palavras com você ganhavam significados que eu ficava assim, tipo, mas peraí, não é a mesma coisa? Te juro, eu fico, olha, tudo é piada. Eu nunca me esqueço
O dia que você falou assim, não, hoje eu queria trazer um pouquinho para vocês a diferença entre limite e limitação. Aí eu, tem diferença? Não, sim, não, nada coisa. Sabe? Então, assim, eram umas coisas que pareciam tão meio que óbvias, assim, sabe? Tipo, ah, não, fala sério, que essa pessoa vai falar disso, porque assim. E é isso, é literalmente, assim, uma desprogramação completa de tudo aquilo que eu trazia comigo como conhecimento, né? Que até então Sim. era o que eu tinha recebido, né? E aí, então, beleza. Então, aquilo para mim, principalmente quando vem, né, das pessoas, enfim, pais, escola, né? Os lugares onde a gente absorve, né, o conhecimento. Então, se me disseram que é assim, a gente acolhe que é assim e aceita que é assim, só que tem esse movimento, né, que vai dando um desconforto. E aí eu acho que, Isso. assim, a questão dos desconfortos, né, que a gente depois, principalmente quando eu fui monitora na terceira turma, que aí eu já podia estar em outro lugar, e aí você vê o desconforto das pessoas, né, com essas novas palavras, esses novos significados e essas rupturas internas que a gente precisa dar espaço para o novo, né, chegar. Assim, isso Sim. para mim foi incrível, incrível. E uma outra coisa importantíssima que eu acho é que, assim, eu acho que eu sempre tive uma alma de terapeuta, então meu sonho era ser, e isso, de alguma maneira, foi meio que castrado, eu acho tão forte, mas enfim, né? Talvez não incentivado, vamos lá assim. E aí eu acabei indo para outro lugar. E aí quando eu vou para lá, com esse olhar de tipo, ah, eu quero ser consteladora, existia uma Cláudia aqui dentro que falava, desculpa o palavreado, mas você tá de sacanagem, né, Cláudia? Da onde você acha que você pode ser consteladora? Não, quem te contou isso? Eu lembro muito desses momentos. Lembra, Álvaro? Então, assim, foi uma desconstrução Lembro. tão grande para eu poder enxergar essa Cláudia ali. Foi, assim, um processo tão lindo. E, assim, foi tão amoroso, né? Sempre com essa sua condução linda, maravilhosa. Então, isso, assim, foi também, eu acho que foi algo que, assim, mudou completamente para mim. Sim. E eu tenho isso, por isso que eu te chamo de mestre, por isso que eu tenho essa honra toda, porque, assim, sinceramente, fez toda a diferença para hoje eu estar aqui e ainda com vários outros movimentos novamente me mexendo. E a terceira coisa foi a criação da clínica social, que isso para mim, assim, eu acho que foi o maior insight que você teve, sabe, assim, e eu acho que esse é um enorme diferencial da formação com você. Porque as pessoas saem, por mais que assim, né? Eu me formei com vários terapeutas ali. Aliás, eu até falava isso, né? Porque todo mundo aqui é terapeuta, menos eu. E Exato. as pessoas têm, né, assim, um pouco, poxa, mas como é que eu me lanço agora? Como é que faz? Como é que vai ser a primeira constelação? Então, assim, ter esse seu cuidado, sabe? Essa sua mão que vem junto, né? E aí fica ali no olhar e esse treinamento. Isso vai dando uma inteireza, assim, uma segurança, sabe? Vai trazendo a gente para um lugar de acho que agora a partir daqui já dá para ir pelos próprios pés, né? Então, assim, Sim. eram essas três coisas que eu queria trazer, porque eu acho que assim, fizeram uma enorme diferença no meu Muito lindo. processo. Muito, muito lindo, muito bacana relembrar. Eu tenho essa memória muito forte de te acompanhar e de te ouvir e ouvir a tua dor e muitas vezes ouvir a tua, as tuas colocações, mas isso aqui não, eu estou aqui meio que como peixe fora d'água ou de gaiata nesse navio, porque todo mundo é terapeuta e eu não sou. E eu olhava para você e falava assim, tá, então vamos para a próxima página, segue um pouco mais, né? Mas era visível, né? Assim, eu sinto muito isso, sabe? Acompanhando as pessoas. Às vezes eu até me dou assim, calma, Álvaro, calma, se segura aí, né? Me dou um limite, né? Assim, porque às vezes eu vejo, isso já aconteceu mais de uma vez, várias vezes, eu vejo algo que a pessoa não está vendo ainda, né? Então eu vejo aquele terapeuta que está lá, pulsante, e que a pessoa não descobriu. E aí não é descobrir
de uma surpresa, de tirar a cobertura, né? Porque está lá, é só tirar a cobertura. Né? E foi isso que eu percebi contigo, percebi com a Gilda, que se tornou uma pessoa incrível, que faz parte do Instituto, como coordenadora da clínica social, e outras várias pessoas que também diziam assim, mas eu, eu, eu não estou aqui para me tornar um terapeuta ou um constelador, estou aqui para me entender. E aí a fala era essa também, assim, não tem essa finalidade, né? Não tem algo que acaba, não tem a finalidade, não tem a meta, como é tão regularmente propagado no meio de todas as formações, não de constelação especificamente, mas da vida mesmo, né? Você tem que ter uma meta, né? E um trabalho desse, um percurso de formação em constelação familiar, não pode ter um objetivo, não pode ter um final, não pode ter uma meta. Então tem sempre organicamente um continuar. Então nesse organicamente que continua, a gente não sabe o que vai ser o dia de amanhã. Né? Se a pessoa vai ou não vai ser terapeuta, se vai ou não vai ser um constelador, ela não tem como saber se vai esbarrar nela alguém, mesmo ela não sendo efetivamente uma consteladora ou fazendo uma constelação, né? Passa por ela uma pessoa que por algum motivo está ali e que fala, e daí ela fala algo que faz ecoar dentro daquela pessoa um outro sentido, e aquilo é terapêutico. Né? Então, a questão de ser ou não ser terapeuta ou constelador é muito menos importante do que o efeito terapêutico que tem uma conversa com o filho, uma conversa com um amigo, uma conversa com a esposa, com o marido, uma conversa com um sócio, uma conversa com um empregado. Enfim, o efeito terapêutico não depende de ser terapeuta ou de estar dentro de uma constelação, ou sendo feita uma constelação. Então, é evidente que terapeuta pode ser qualquer pessoa, né? Mas ainda tem uma coisa profunda, que é o despertar do desejo de, de ter esse trabalho de ajudar. Né? E aí vem uma das desprogramações que a gente trabalhava muito, né? E que eu regularmente aviso, falo, trago a consciência na formação. Né? Ajuda aquele que não deseja ajudar. Né? E aí é aquele momento em que muitos terapeutas, Dá eu me bugada. incluo, fica meio bugado, eu me incluo, porque eu fui terapeuta a vida toda, né, praticamente, e me considero um terapeuta, mas a clareza de que vem com as ordens da ajuda, que é um dos módulos, né? Mas vem com todo o pulsar da constelação dentro de nós, de que querer ajudar não ajuda, né? Mas estar disponível ao outro e à escuta e à informação facilita que aquela pessoa se ajude. Então essa ajuda já não é mais algo que está na mão do constelador, tá no campo, está entre essa relação, está no encontro entre esse constelador e o cliente e as pessoas que estão naquela constelação e ainda as pessoas do sistema daquele cliente. Então é muito maior, é muito mais avançado. E isso faz parte de um mergulho de autoconhecimento, né? No sentido que todo convite que, que a formação ou
transformação que é esse percurso, eu já acho que já é quase uma transmutação, né? Propõe a percepção ou a chance que a gente tem de se perceber não necessário, se perceber apenas presente. E que essa presença, quando se abre um campo, ela se torna como é que eu posso dizer? Ela se torna o veículo de propagação da informação, né? Para isso acontecer, para que isso aconteça, não tem como não ser pelo caminho da desprogramação, pelo caminho do autoconhecimento ou do autodesconhecimento, que eu prefiro usar esse termo, aonde a gente vai, e aí vem uma outra desprogramação, ou um paradoxo, a gente acaba descobrindo que no não eu, ou no não ser, ou no não ego, que a gente é mais potente para que esse caminho da constelação aconteça, né? E é incrível, né? Assim, é sensacional, assim. E eu lembro muito, já dividindo de volta, devolvendo de volta a palavra a você, eu lembro muito de ver as pessoas, mas de ver também em processos que, como você falou, né, assim, as dores, né? E quando às vezes a coisa é tão profunda, né? É tão na pele, né? E ao mesmo tempo está tão entranhado que quando é dito algo, ou quando aquilo é trazido como uma informação, parece que estão arrancando a pele da gente. Que é isso? Como assim, né? Parece estar arrancando a pele. E aquilo fica exposto, fica, como é que é esse termo? Fica... Carne viva? Tipo em carne viva, ou um fio que está cortado, né? Que E está sem desencapar? capas, fio desencapado, que tudo dá choque, né? E é nesse exato momento que vem aquela informação do campo, que é a informação mais doída, né? Então, sei lá, tem várias, né, que a gente já experimentou vivenciando constelação, mas às vezes é uma informação que o próprio eu do constelador diz, não, isso dói demais. Por isso é preciso trabalhar com o não eu do constelador, porque o não eu, ele não tem julgamento. Ele aprende isso. O não eu é o aprendizado do não julgar, do não se sentir culpado, né? E da não identidade, disso não ser importante, do não reconhecimento, de não esperar isso, né? Isso tudo é um processo de autoconhecimento. E quando você está nesse não eu, vem uma frase que vem de um campo qualquer daquele sistema, que é certeira, imediata, e toca naquele ponto do fio desencapado que faz vibrar alguma coisa naquela pessoa. E quando a gente está realmente desencanado, né, de preocupações, a gente simplesmente fala e aquilo ecoa. Né? Eu lembro muito das pessoas, até hoje nas turmas mais novas, falam assim, mas nossa, mas como você conseguiu falar aquilo tão doído e você falou de uma forma tão leve, tão amorosa? Esse é o meu maior chavão, né? Ser amoroso. Mas aquilo era tão doloroso, como é que você conseguiu, assim,
É assim como você vai conseguir, desde que você desprograme, de fato, medo, culpa, desejo de ser reconhecido e se entregue no movimento do espírito, que é o que é a constelação familiar. Né? Lembra dessas passagens, Claudinha? Não, super lembro. E assim, Álvaro, é muito curioso o processo, né? Bom, primeiro que assim, o porquê eu acho que a constelação é uma, assim, em primeiro lugar, né, esse lugar do autoconhecimento, porque para mim é filosofia de vida mesmo, né? Muda completamente a sua percepção sobre o mundo, sobre as pessoas, sobre as situações, sobre as coisas. É essa mesma desprogramação, né, das crenças, dos julgamentos. Eu me lembro que eu falava muito para você, tipo, mas até aqui é julgamento ou não é julgamento? Não, mas se olhar dessa forma, tá julgando ou não tá julgando? Né? Porque assim, você fica ali, tipo, não, mas então, se eu tô, né, trazendo alguma interpretação aqui, então eu tô julgando. E assim, algo que eu tenho mais visto em mim agora, porque eu vou te falar, eu acho que assim, eu tô sentindo toda essa filosofia, tudo que eu aprendi, sabe? Tudo que eu carreguei até hoje, vindo com uma força agora, assim, sabe? Que parece que é isso. Eu tô, de repente, de novo fazendo um outro buff. E, assim, esse Muito ano, bom. especialmente, eu tô passando por um processo, assim, e é isso, coisas que a gente constelou, né? Enfim, foi 2017, né? 18, 19, sei lá, tem 4 anos, eu acho que a gente já se formou, né? E cara, tem coisas que agora, assim, sabe? Estão literalmente mesmo caindo o véu, assim, e eu enxergando a coisa de uma outra, que eu falo, era isso que o Álvaro estava falando, sabe? Então, assim, eu tô meio que revivendo tudo isso, mas de um lugar que agora eu sinto no meu corpo que eu realmente comecei essa desprogramação. Porque eu acho que, num primeiro momento, é tanta coisa nova, né? É tanta informação, Sim. é tanta desconstrução que o corpo, eu acho que ele nem consegue. E olha que eu não sei como é que é hoje, né? Mas nossos encontros eram quase que mensais. E aí, no primeiro momento, vai ficar um mês esperando para o próximo módulo. E assim, e tem um porquê, né? Porque Tem. é uma informação que ela não é para ficar aqui como informação. Se você não trouxer ela para o seu corpo, para você vivenciar, para você experimentar, para aquilo integrar em você, é apenas um conhecimento. E isso foi uma coisa que, Isso. no fundo, eu senti muito assim, sabe? Que eu fui tão com sede ao pote, querendo tanto, né? Então, participava de todos os congressos, eu ia a todas as constelações, toda semana. Uma coisa também que eu acho que, no fundo, é incrível é realmente a gente ficar acessando o campo como representante, porque eu Sim. me lembro que me ajudou demais nessa desconstrução, porque você acessar o campo de uma pessoa que eventualmente, sei lá, enfim, né, era um assassino, ou que a pessoa que aos nossos olhos aqui, cheia de julgamentos, você já está querendo botar a pessoa, né, enquadrar a pessoa, fazer acontecer. E assim, eu nunca vou me esquecer uma vez que eu tive no campo e eu estava no lugar de um pai e que a filha tinha sido abusada. Eu jamais vou me esquecer, o meu corpo, do que eu senti ali. Quanto amor existia ali, Álvaro, mas era uma coisa tão linda. E aí acaba, não tem como julgar, sabe? Você sai, você não consegue mais estar nesse lugar, né? Então, acho que é por isso que Sim. é tão profundo esse autoconhecimento, sabe? Que a constelação traz pra gente. Sim, sim. E esse exemplo que você trouxe, ele é rico por, é, por, por mais de um motivo, né? Rico porque ele é impactante, polêmico, é, e também porque vem de uma experiência real, né? Alguém que entrou no campo. E isso é interessante a gente compartilhar, porque entrar como representante numa constelação é entrar no campo de informação
de um determinado sistema familiar ou um sistema, né? Mesmo que não seja familiar. E aí, aquilo que o nosso corpo sente naquele momento é o que a gente poderia chamar de verdade, né? Ou mais próximo disso, porque ela não está mental, ela é pura e simplesmente informação. Ela não está formada, não passou pelo crivo da mente, ela ainda não está densificada, definida, identificada pela nossa cultura, ela é só informação. Aí é impressionante essa tua fala e essa lembrança, porque mesmo quando a gente entra num trabalho desse, ainda com julgamento, e a mente dizendo, mas o cara é um abusador, né? Ou um assassino, e você entra naquele campo e sente algo como amor, né? A mente entra em conflito imediatamente, né? E o corpo informa ou é informado de um sentimento ou de uma... A palavra mais correta é a informação de amor. E aí, no processo de aprendizagem ou no processo de transformação, é, sem dúvida nenhuma, um campo de aprendizagem, a representação, ou estar dentro de uma constelação familiar, ou ser um representante de uma constelação familiar. Eu sempre afirmo isso e trago esse pedido às pessoas que fazem formação comigo, assim, entrem no campo, porque tudo que eu trago na nossa formação é aquilo que eu consegui colocar mais próximo do essencial para que a gente pudesse estudar juntos e mergulhar teoricamente num conteúdo que é difícil de digerir, né? É difícil de digerir, né? Mas quando você vai para a prática, seja constelando ou entrando no campo como representante, você sente a informação. Não é o Álvaro dizendo, não é o livro do Bert Hellinger dizendo, não é o constelador outro dizendo, não é mais ninguém dizendo, é a informação trazendo a informação, né? E aí é quase como não ter mais recursos, assim, mas eu não posso negar o que eu estou sentindo. Eu já ouvi tantas vezes isso, pessoas que tiveram em algum workshop meu, ainda na época mais presencial, né? Que agora a gente está finalmente podendo retomar, né? Aos pouquinhos, mas retomando aí, né? Mas na época eu fazia constelação mensais, né? De um final de semana inteiro, eram, sei lá, 16 constelações por final de semana, né? Nos lugares, era muito gostoso, né? Aqueles encontros. E eu acompanhei muitas pessoas que iam para experimentar, para ver o que era uma constelação, e que logo eram escolhidas para ser representantes, porque não tem nenhum pré-requisito, né, para entrar no campo. E aí várias vezes eu ouvia a pessoa entrar, se levantar porque tinha sido escolhida, e falar assim, olha, mas eu sou muito cético. Né? Aí eu, em geral, falava assim, não tem nenhum problema, pode ficar à vontade. Né? E a pessoa entrar e trazer no meio da constelação ou no final da constelação, falar assim, cara, eu não sei nem explicar, porque isso que eu estou sentindo e eu estou sentindo, eu não sinto. Isso não é meu. Né? Isso veio de algum lugar que eu não sei, mas eu estou sentindo.
Eu tive uma experiência que foi muito legal. Talvez se eu tivesse isso nessa constelação, foi lá no Pôr de Luz. Entrou um senhor, um homem, né? E a primeira coisa que ele falou foi isso, assim, eu sou muito cético, né? E aí eu falei, não, mas está tudo bem. Você topa entrar? Você aceita? Ele falou, não, tá bom, tudo bem. Se você acha que não tem problema, não tem problema. Né? E ele entrou na constelação de um jeito, e desse jeito ele ficou até o final. Não tinha nem movimento. Né? Chegou uma hora no meio da constelação que ele ficou tão incomodado que ele falou assim, eu acho que eu estou atrapalhando, porque eu não estou sentindo nada. Aí Né? você, não, tá isso mesmo. Fica aí, é isso mesmo, né? Isso. Pode? Aí eu falei assim, não, mas continua aí, fica aí. Eu senti isso mesmo. Tá? Assim, tipo, literalmente a gente estava Fica ali no aí. campo, né? Porque o campo naquela hora Cara, estava. exatamente. E aí finalizou a constelação e a cliente olhou para ele e falou assim, cara, você foi perfeito, você era a imagem do meu pai. Ele era exatamente assim, exatamente desse jeito. E aí o cara ficou assim, tipo, então ficou numa grande descoberta mesmo, assim, né? Porque o ceticismo que ele dizia trazer não conflitou em nenhum momento com o processo da constelação. E, de certa forma, e isso é comum a gente acompanhar nas constelações, aquela frequência ou aquela vibração dele era o que era necessário naquela constelação. Então ele foi escolhido, ainda que a pessoa não soubesse quem ele era, escolhido justamente porque ele tinha aquela frequência que é semelhante à do pai. Né? E deu tudo certo. Então, essas surpresas a gente vê nas constelações com muita frequência, né? E é riquíssimo poder, como você falou, né? Poder estar num momento de representação e receber algo que a teoria não compõe. Ou que a sua mente, a nossa mente já tem um julgamento, e a gente precisa entender isso, né? Quando a gente fala aqui de o caminho da desprogramação, o caminho de se tornar um constelador é reduzir ao máximo o julgamento, tudo isso, significa dizer que é aceitar que julga, aceitar que se sente culpado, aceitar que tem medo de perder o pertencimento, aceitar que exclui, aceitar todas essas limitações é o caminho para liberá-las. Se a gente não passa por o processo de reconhecimento delas e de aceitação, a gente fica escondendo ela aqui na nossa sombra do braço, fingindo que está evoluído, fingindo que é iluminado, fingindo que sabe tudo, mas no finalzinho tem lá a mente condicionada dizendo alguma coisa. Mas, poxa, não dá tanto, porque o cara é um abusador, o cara estuprou e tal. E não dá para incluir uma pessoa assim. Quando a gente aprende, não especificamente só com a constelação, mas também com a constelação, mas com as ordens, as leis sistêmicas que dizem, né? E uma delas diz especialmente, todos têm direito de pertencer. E não tem meio todos, são todos. Não tem todos menos um. Não, são todos. Mas só pelo menos esse aqui não dá para a gente engolir, porque só fez o mal nesse todos. A lei é clara. Né? Tô igual o cara do futebol. A regra é clara. A lei é clara. Né? São todos. Todos têm direito de pertencer. E não podem perder o pertencimento. Né? Então isso é um grande processo. Né? E passa por isso. Por reconhecer, cara. Porque, imagina, tá? Vou lembrar até
do início, do meu início, né? Eu começando a estudar constelação, eu disse, meu Deus, mas isso é muito difícil. Como que pode ser? Né? Uma pessoa, você via a constelação, e você tinha os seus julgamentos, as suas crenças, e estava sendo tudo desprogramado. E aí sempre vinha uma coisa dentro de mim assim, não, mas só um pouquinho disso. E vai estudar, e vai entrar no campo, e aí apanha e é escolhido para representar justamente aquilo que você mais julga. Né? E aí você entra lá naquele campo e desprograma tudo. E acessa amor naquela pessoa, né? Acessa amor num assassino. Né? É especial demais. Né? É muito especial mesmo. Pois é. Eu não sei se tem algumas perguntas que eu não estou conseguindo acompanhar bem. Eu também não Mas olhei eu vi que tem, nada, nem vi que tem algumas pessoas falando que Nina chegou por aqui. Antonino, um beijo. Estaremos juntos na sexta-feira também aqui. Ai, Nina linda! Que delícia! Sexta eu vou assistir também. Mas é isso. Acho que quando a gente fala dessa temática e traz essa perspectiva da regeneração, é dentro desse olhar em que a gente está, de fato, tomando de volta a vida. Então, a regeneração tem a ver com isso. Né? É tomar de volta a vida para perto da gente. Né? Tomar de volta o que é, de fato, essencial e liberando esse grande invólucro de limitações que fomos convencidos e nos permitimos também nos convencermos de que tem o certo e o errado, que tem o bem e o mal, que tem o rico e o pobre, que tem diferenças entre, ou melhor, que tem separações. As diferenças existem, claro, mas não as separações, né? E não tem alguém que possa dizer que é menos ou mais humano que o outro. Né? Então, essa retomada ou esse convite ao processo do autoconhecimento, no percurso da desprogramação, que tem a ver com desconhecer, que você falou assim, esse conhecimento, o conhecimento, é justamente isso, a gente se apega a isso também. Sim. Né? Meu conhecimento, a minha, meu modo de pensar, a minha verdade, o meu Deus, né? E nisso a gente está, e isso também é isso, né? O meu conhecimento. Então assim a gente está separando o meu do outro, né? Então um mergulho no autoconhecimento pressupõe desconhecer, abrir mão do conhecimento ou não valorizá-lo num sentido tão apegado, né? tão posse, né? E conhecimento é só conhecimento, né? É só conhecimento. Né? Outro dia eu estava conversando com um amigo querido que vem a ser o meu ajudante aqui no sítio, que é o caseiro do sítio. Eu considero um amigo, né? E a gente trocando ideia, né? E ele sabe que eu trabalho com constelação, às vezes eu falo assim, né, com ele. E aí a gente estava conversando e eu aprendi tanto com
com ele em 1 ano, né? A gente se conhece 1 ano e meio. Aprendi tanta coisa com ele, na simplicidade do modo de estar no mundo, de se colocar no mundo, né? E, de repente, tem a ver com isso, né? Um cara que é super próspero, é super rico, em todos os sentidos, né? E batendo papo com ele, né, fala de que o pai não acompanhou o crescimento dele, porque a mãe se separou, o pai se separou da mãe, e ele tem outros irmãos com o pai e tal, e só foi ter contato com o pai bem mais tarde, passou muito perrengue na vida por causa disso, mas em nenhum momento eu percebi ele falar do pai com raiva, né? E daí a gente conversando, continua a conversa, eu disse, você tem contato com seu pai? Eu disse, tenho. Eu adoro meu pai está com 80 e poucos anos, eu não vou lá com frequência, porque ele mora mais distante, mas eu gosto demais do meu pai. Né? E é um cara que foi abandonado. E aí a gente pensa assim, quantas pessoas a gente viu no trabalho da constelação que passaram por algo assim e que estão ainda pegados à emoção do abandono. Eu era uma, né, coitado de Álvaro? mim. Vamos jogar real aqui, ó, vai. Olha, não foi intencional, não. Não, o campo, já entramos aqui no campo, então vamos jogar real. Álvaro, eu tenho olhado tanto para isso, você não tem noção. Olha, eu vou te falar. Que ano rico que eu tô passando. Meu Deus do céu, porque assim, é como se realmente tudo, né, que você me trouxe, Bert, tudo que eu fui adquirindo quando conhecimento, e eu acho que na postura que eu tomei da minha vida, de querer ser uma grande salvadora, né, e salvar pai, mãe, todo mundo, desconstruir isso, assim, tem sido ainda, né, uma tarefa, e talvez, como o Bert mesmo disse, né, que ficou constelando e lá, assim, honrando a mãe até finzinho o da final vida, ele ainda foi dele. constelado, né? E Álvaro, eu vou te falar, assim, eu fui ver a Gabriela, né, minha filha mora no Canadá, e eu entrei numa floresta que ela me levou, e tiveram 2 momentos muito fortes, assim, que eu me deparei com uma árvore. O sentimento que me veio, Álvaro, era uma coisa tão forte, mas tão forte, mas tão forte, assim, que eu quis reverenciar aquela árvore, sabe? Eu literalmente ali fiquei assim, tipo, de joelho, assim, olhando para aquilo. Depois fui lá, abracei ela, fiquei horas ali abraçada na árvore. Ainda brinquei com a Gabriela, filha, volta para me buscar à noite, me deixa aqui mesmo. Era como se eu estivesse bebendo da fonte, sabe? Sim. E aí, enquanto eu estava ali abraçada, quanta conexão eu fiz com a própria mamãe, com todas essas mulheres da minha ancestralidade, com, né, a natureza conecta com elas, desse feminino todo, né, de quem provém, de quem dá vida, né, de quem traz vida. E essas palavras, é isso que eu estava te falando, entendeu? Que você traz palavras que na hora você fica assim, tipo, tô entendendo, Assim, sabe, não é tô entendendo, vivenciar esse tô entendendo é de uma força, é de uma potência. Álvaro, olha, uma das coisas mais lindas. E a outra, Álvaro, que eu achei uma coisa incrível e eu acho até legal trazer, não vou me estender, mas assim, rapidamente, eu tive a história da minha vida, meu pai morreu num acidente aéreo, né? E a Gabriela, na nossa viagem, a gente foi para um lugar que ela queria que eu conhecesse, que era fora de Vancouver, Tofino. E aí, assim, ela, mãe, agora vai ser o ponto alto da viagem. Jura, meu amor? O que a gente vai fazer? Cara, mãe, a gente vai numa floresta. Eu, ai, que máximo, mas a gente já foi numa. Ela, não, mas essa é diferente. Tem um avião que caiu nessa floresta, cara, mãe, e é lindo. Álvaro. Cara. Eu olhei para ela, você tem certeza que você quer levar sua mãe para ver um acidente, assim, um avião que caiu dentro da floresta? Mãe, é lindo.
Bom, Bela, eu não sei onde você pode ver beleza nisso, mas tudo bem, se você quer muito que eu vá, eu vou. E assim, Álvaro, foi uma coisa tão incrível, porque assim, a floresta ia ficando densa, ia ficando difícil de passar. Aí tinha uns lugares lamacentos, aí tinha uma casa que eu achei que era mal assombrada. Como eu fui revivendo, sabe, toda a história dentro de mim. E quando a Gabriela olhou para aquilo e falou, mãe, olha. E eu olhei para aquilo e assim, aí veio a minha criança, tipo, querendo dar na Gabriela, né? Como é que você não está entendendo? Tinha um piloto aí dentro, você tem noção disso? Álvaro, veio tudo à tona, assim. E a Gabriela ficou me olhando, ela, Incrível. mãe, eu olho isso, eu só vejo arte. Eu não sinto isso. E assim, para mim foi Olha que incrível. muita coisa ali aconteceu, mas o que eu achei mais lindo, Álvaro, é que por mais que eu tivesse carregado esse sofrimento, porque eu também conseguia desconectar a palavra dor e sofrimento, né? São duas coisas diferentes. Aham. E aí eu pude olhar e falar, Sim. cara, essa dor que eu Ela, senti, ela tá livre disso. a Gabriela não recebeu isso. E ela Que já maravilha. tem um olhar que ela diz que é arte, sabe? Ela olha para um avião que está enfiado numas árvores e ela vê arte ali, Álvaro, aquilo para mim. Sensacional, Não é maravilhoso. lindo isso? Foi Nossa, incrível. muito, Não, foi, muito, olha, uma muito. das coisas mais lindas, assim. Eu vivi coisas muito incríveis, muito intensas. Esse ano está sendo bem especial. Mas, assim, nossa, sabe? Estou desconstruindo tanto isso, desconstruindo no corpo. Então, assim, tudo que você me trouxe como conhecimento e que eu fui vivenciando e fui, de alguma maneira, dentro do meu processo, sentindo aquilo que era possível para mim naquele momento. E aí a gente vê que cada vez a gente pode mais. E assim, se aprofundar mais, Sim, e entrar mais, e sentir mais. exato. E vai sentindo, né? Porque isso não para, não vai parar. As fichas vão caindo ao longo do tempo. Eu vou botar, falando em Gabriela, vou dar entrada aqui para a Gabriela, que ela vai trazer algumas Entra, Gabi. observações também. Mas só para te trazer essa percepção que você trouxe desse encontro com a tua filha, a Gabriela, né? E que eu acho que é incrível trazer aqui para o desconhecimento da gente. Que é isso, assim, quando a gente acessa uma informação através do olhar sistêmico e vê que aquela dor, aquele sofrimento, ou todo aquele processo que se tornou um grande emaranhamento, que se tornou um problema, um prejuízo, às vezes até uma doença na vida da gente, quando a gente consegue olhar por outro viés, que é o que a perspectiva sistêmica traz, é uma mudança de percepção, né? E às vezes é uma mudança radical de percepção, né? A gente tem uma grande chance ali de tomar uma nova decisão, de deixar de sofrer. Às vezes a gente aprofunda numa dor e sofre não, e sente a dor com uma intensidade tão grande que parece que vai morrer, mas acaba ali e não sofre mais. E morre também, junto com isso, a vítima, né? Pois é, mas Ela, foi ela deixa. exatamente isso, Álvaro. Porque ali, quando eu vi ela falando daquela maneira, e aquilo de uma maneira meio me agrediu, no sentido, tipo, como se ela estivesse desonrando a minha história, né? Como se ela estivesse falando, mãe, tipo, sabe, não Porque aconteceu é um nada, né? programa que ainda está aí, é um programa, né, que ainda está, apesar da percepção sistêmica, que é Pois uma é, coisa que eu costumo falar, assim, a gente tem o corpo, a gente tem tudo aquilo que chamamos de ego, que atua dentro do corpo, que são registros, programas dentro do corpo, e a gente tem, ao mesmo tempo, de repente, a chance de um olhar sistêmico. Mas a coisa não é zerada, tipo, então agora eu sei, eu zerei tudo. Não, o corpo está lá pulsando ainda.
ele ainda tem o programa, ele precisa de tempo para desprogramar. Então aí a gente passa e tal, pensa, está achando que desprogramou, né? Porque também já está bem mais leve, e aí criou um Instagram com 40 mil pessoas e está bombando, e está fazendo constelação e tal, um monte de coisa, e de repente vem a filha e convida e leva para ver um acidente numa floresta, e aí vem lá do fundo do corpo, né, das entranhas, das dores, das emoções, aquele antigo sofrimento. Mas veja, também imediatamente você conseguiu, porque teve essa oportunidade de desprogramar, você conseguiu sair rapidamente da programação e aceitar e olhar para aquilo pelo olhar da sua filha, que olha a arte. E aí a grande mensagem, de repente, o seu grande trabalho de autoconhecimento liberou a sua filha de repetir um padrão que não pertence a ela, que só pertence a você, porque é a sua história com o seu pai. Álvaro, foi muito lindo. E assim, o mais incrível foi isso, porque com esse conhecimento de... Peraí, aí eu falei pra Gabriela, filha, me dá um minutinho, eu preciso ficar aqui e sentir. E aí eu fiquei olhando para aquele avião, e aí eu falei, Cláudia, tem dor dentro de você. Eu não consigo acessar essa dor. Cadê essa dor que você... Cavucou e não estava mais lá, né? Álvaro, e aí é que eu me dei conta de que não tinha mais dor. E aí eu fui enxergar, obviamente, porque aí a gente mergulha mais um pouquinho, o porquê, né, de carregar esse sofrimento durante tanto tempo, né? Ele estava a serviço de quê, né? Diria meu mestre Álvaro. Então, Cláudia, esse sofrimento estaria a serviço de quê? Álvaro, olha, eu vou te falar, foi lindo demais. Enfim, queria só te contar isso, porque você esteve muito presente. Aí, maravilhoso. Ali, eu trouxe umas frases de solução lindas, né? Fiz ali uma cerimônia. Aproveitou e constelou, né? Rapidamente, foi lindo. Muito bom. Fala, Gabriela. Fala, Gabi. Muito bom, Claudinha. Eu fui entrando na floresta junto com você, assim, viajando. Bom, queridos, a gente está terminando esse papo delicioso com a querida Cláudia, guiada aí pelo mestre Álvaro. Muito bom. A gente daqui a pouco vai começar um exercício sistêmico, Álvaro. Nem sei o que você preparou, porque aqui a gente desconstrói assim, a gente acorda desconstruindo. Vai ter o que de almoço? Aí vamos ver, calma aí, peraí, deixa eu ver o que tem na geladeira. Vou fazer o que de exercício sistêmico? Calma aí, deixa eu sentir o campo da live. Então, assim, quem puder convidar amigos pelo aviãozinho para poder participar do exercício sistêmico é muito legal, porque aí entra já no exercício e embala. Não, manda coraçãozinho e aí, assim, também, que o Instagram entrega mais. Pode mandar coraçãozinho pra gente, galera. Isso eu não sabia, não. Então, bora no coraçãozinho, bora no aviãozinho, vamos nesse mergulho sistêmico, Muito bom. E aí, assim, enfim, a semana continua. Hoje, o link do WhatsApp de inscrição deu uma travada. Então, amanhã eu mando no grupo novo um link, né? O mesmo link ajeitado para nova inscrição. Mando lá nas redes, os amigos também espalham isso, porque essa rede que a gente tem de afetos é maravilhosa. Para a galera poder chegar para as lives de amanhã com a Gabi Asmar, depois da manhã com a Antonina. E, logicamente, como é uma casa da desprogramação, no sábado a gente não sabe ainda quem vem. A gente ainda está pensando, sentindo, né, Álvaro? Quem vem para falar. Quem vem, se vem, né? Quem vem, se vem. Olha, mas se não vier, eu venho. Porque eu adoro. Não, eu venho, eu também venho. Eu venho,
Ah, mas eu achava que era uma fala do Álvaro mesmo, porque assim, é tão a cara dele esse tema. É Pois verdade. Pensei nisso também. E pode ser, né, Claudinha? Pode Super ser. pode, Mas super pode. sabe lá que a gente acorda hoje e fala, é essa pessoa, porque é assim, né? Às vezes os insights vêm no sonho e tal. Aliás, rapidamente, Gabi, E sem querer te interromper, mas esse negócio de não, vai inscrição, nessa. que aí às vezes, né, o link não funciona, o Álvaro foi sempre, ele falou isso. Que assim, gente, tem uma parada que enquanto existe uma corrente linda de amor, né, desse universo que está trazendo, a gente está nesse processo aí de cura, tem também um pessoalzinho que tenta atrapalhar, entendeu? Aí é um link que não funciona, mas com a gente não vai dar isso, né? Bota esse povo no coração também. É isso, inclui Vamos todo jogar mundo. coraçãozinho agora para essa galera. Vamos jogar coraçãozinho para essa galera. Ei, Álvaro, eu estava conversando com Claudinha hoje, a gente chegou num movimento, né? Porque é importante, né? O marketing é importante, mas tem muitas coisas do marketing que para a gente é agressiva. A gente chegou à conclusão que o nosso marketing é sistêmico, que é sob uma nova lente, uma nova perspectiva amorosa. Então a gente quer que as pessoas cheguem, a gente quer que as pessoas venham para a formação, para a semana é gratuita online, então é para todos. É para liberar, assim, qualquer impedimento, sabe? Mas também a gente quer que as pessoas venham para a formação, que venham para as constelações, que venham, cara, sabe? Então, marketing sistêmico. Vamos lançar qualquer dia uma turma dessa, né, Claudinha? Vamos. Olha, eu vou sair de novo para a gente começar o exercício sistêmico. Beijo. Beleza. Eu estou recuperando algumas falas aqui e tem uma fala, um pedido de uma amiga querida, que é a Bela. Deixa eu recuperar aqui de volta. E ela faz uma pergunta. Aqui, achei. Queridos, como a desprogramação pode ser usada num SOS? Pergunto isso, pois sinto uma energia ruim no universo que estão bloqueando um alto amor ou, aí que tem mais aqui, o meu processo de autoconhecimento. E estou sofrendo tanto que só em um momento de respiração profunda consigo pensar em felicidade. Acho que continua um pouquinho mais, espera aí. Bom, acho que é isso. Bom, Bela e pessoal, eu queria aproveitar essa fala para, de repente, fazer essa dinâmica. De verdade, eu não arquitetei uma dinâmica. E Claudinha sabe que às vezes eu planejo para desplanejar, né? Eu venho com planejamento que eu sei que eu não vou seguir, mas só para sei lá para quê. Nem sei para que eu faço mais. Mas dessa vez eu não planejei isso especificamente, mas acho que a gente precisa sentir. E a fala da Bela me tocou. Sim, Bela, a desprogramação, quando eu penso nisso, não é um remédio, não é um band-aid ou algo assim que vá resolver um sintoma imediatamente, tirar uma dor ou aplacar a hemorragia do que está acontecendo na nossa vida, na nossa história, no nosso momento. A desprogramação está mais para um processo que eu diria que é intenso, bastante intenso, mas que de alguma forma, não que ela não possa ou ela seja adequada para um SOS, nesse sentido, e
e que ela não possa ser usada num momento de crise, num momento de profunda dor. Mas o que eu estou querendo dizer é que se a gente coloca a desprogramação nesse lugar, ela volta a ser programação, né? Ela volta a ser algo que a gente quer trazer para eliminar, excluir um sofrimento. Na base desse sofrimento tem alguma coisa, ou alguém, às vezes um acontecimento. E a chance que isso que a gente chama de dor, de sofrimento, às vezes sintoma, doença, dificuldade, a chance que isso tudo traz para nós é justamente o convite a perceber o que está envolvido ali. E às vezes é uma desordem do pertencimento, ou seja, alguém que está sendo excluído ou que excluímos, ou uma desordem da hierarquia, que eu gosto mais de usar o termo a desordem da ordem de chegada. Então é como se a gente estivesse assumindo a responsabilidade por alguém que veio antes de nós, ou permitindo que alguém que veio depois de nós assuma a responsabilidade que nos cabe. Então isso também é uma desordem da hierarquia. E finalmente, uma outra possibilidade de olhar para isso é a desordem do equilíbrio, onde o fluxo de troca não está mais indo e vindo, não está fluindo, está interrompido, né? Alguém que então começou a dar e não mais receber, ou vice-versa. Alguém está recebendo e não tem a oportunidade de devolver. Então, eu penso que o caminho da desprogramação é isso, levar a gente a ter esse contínuo despertar para essas desordens, para colocá-las de volta em ordem. O exemplo que Claudinha trouxe agora, né? De repente, depois de 5 anos de formada em constelação familiar, já tendo feito sei lá quantas constelações familiares em várias pessoas, e falar disso quase diariamente, né? No Instagram ou na vida diária, na vida comum, fora do Instagram, né? Se depara numa cena, numa floresta levada pela filha, que traz para ela a cena traumática da infância dela, né? E que está lá ainda, né? Está lá dentro do corpo ainda. Não se desprograma, ou melhor, a desprogramação não retira aquilo de dentro de nós, nos convida a saber olhar aquilo que está dentro de nós, né? Mas aí, às vezes, quando vem uma cena assim, o que vem primeiro é a emoção. O que muda aí? O que mudou aqui agora, na Claudinha? Que ela não se deixou levar tão profundamente pela emoção. E aquilo que era emoção virou informação. E, de repente, ela pôde ver naquela cena, com a filha, arte. E não mais desespero, né? Então, eu queria convidar você, Bela, e a todos que estão aqui, a olhar para isso internamente. Então, meu convite é que cada um se sinta e se coloque no seu próprio campo. E dentro do seu próprio campo, comece a entrar em contato consigo mesmo. Isso a gente faz, como Bela falou, através da respiração. E essa respiração é um movimento de entrada
e de saída. Então preste atenção nisso agora. Feche os olhos, se preferir pode ficar de olhos abertos. E comece a prestar atenção no processo da respiração. Ela começa com a inspiração. E também tem a expiração. Então tem algo que entra e tem algo que sai. Esse algo que entra a gente pode entender como energia, prana, vida entrando. Oxigênio. E esse algo que sai, a gente pode entender como gás carbônico, excreção, morte. O que não serve mais, que precisa ir para fora. E continue então respirando. E eu vou convidar vocês a entrar em contato agora com um breve intervalo, um pequeno instante que há entre a inspiração e a expiração. Uma micropausa que quase a gente não percebe. E esse breve instante entre o ar que entra, o movimento da inspiração, e o ar que sai, o movimento da expiração, ali não tem nada. Não é inspiração nem expiração. Nesse micro instante, tem a vida e a morte juntas. A vida que vem na inspiração e a morte que vai na expiração, ao mesmo tempo. Entre em contato com esse instante, através da sua respiração. Se permita sentir o nada, o vazio, sem querer preenchê-lo de nada, sem culpa, sem julgamento, sem raiva, sem qualquer emoção. Nesse instante que acontece dentro de nós, todos os dias, diariamente, desde que a gente nasce até o instante que a gente morre, a gente está em contato. É só nesse instante que a gente está em contato com tudo. A gente sempre esteve em contato. A gente sempre esteve em contato. Mas estávamos dispersos, tentando explicar uma emoção, uma dor, um sofrimento, ou tomando um remédio para não sentir essa dor, esse sofrimento, ou assistindo uma televisão para se distrair de uma responsabilidade, ou tantas outras coisas que passam pelo nosso dia a dia
e que nos desvia desse instante, micro-instante, em que tudo acontece, que não tem nada. É nesse lugar, nesse instante, que a gente está em contato. E é a partir desse lugar que a gente se abre para a vida, no corpo, na alma e no espírito. Essa é a oportunidade da regeneração. É nesse lugar que podemos encontrar algo. E esse algo não resolve nada. Esse algo é o que é essencial. É a nossa própria essência. Livre de todas as identidades. Livre de todos os programas. Livre do eu. Nesse micro instante, a gente não é eu. A gente é nós. É tudo. Muito bem. Podemos ir retornando, abrindo os olhos, sentindo, recuperando as sensações, percebendo o que está em volta, o contato com o objeto, com a cadeira, o ar que está circulando no ambiente onde você está. Tudo está aí, sempre esteve aí. Não tem como tirar isso. Não tem como ficar fora do sistema. Mas tem como sabê-lo, para não sabê-lo. Tem como estar nesse pequeno instante, que é efêmero, passageiro, mas de forma intensa. Esse é o processo da desprogramação. Isso a gente pode fazer a qualquer momento, mesmo numa grande crise. Basta que a gente se dedique a respirar e a encontrar o ato entre a entrada e a saída do ar, o que tem nesse pequeno instante, que é preenchido pelo universo com uma única palavrinha. Chama amor. Está dentro de você, Bela. Está dentro de mim. Está dentro da Cláudia. Está dentro de cada um de nós. Basta que a gente acesse. Um grande beijo. Claudinha, muito, muito, muito obrigado pela sua luz, pelo seu amor, pelo seu carinho e pelo aceite do convite. Álvaro, foi um enorme, enorme prazer. E assim, só queria falar uma coisinha, Bela, desculpa passar, né? Depois do Álvaro eu falar alguma coisa, mas é porque veio muito forte aqui, assim, no meu coração, que quando a gente está diante de algo que a gente acha muito desafiador, sabe? Que a gente, enfim, eu vi aqui você comentando, né? Que você trabalha com o meio ambiente, mas enfim, sempre que eu estou diante de algo que é muito desafiador, que a minha mente fica ali conversando muito, eu vou para o meu lugar de pequena, sabe? Perante aquilo. No sentido que, assim, é grandioso demais aquilo para eu, nesse lugar, poder ter qualquer tipo de entendimento. Então, eu tento fugir desse lugar que muitas vezes a gente coloca e que hoje, olhando para mim, eu estou falando de Cláudia,
o quanto já estive muito arrogante. Então, eu tenho entrado demais em contato com a minha humildade de me olhar pequena e falar, eu nem alcanço, né, o que isso aí pode ter como complicação, como impacto. Então, assim, eu diante dessa grandeza que eu chamo de Deus, e aí cada um dá o seu nome, eu deixo com ele, sabe? E aí eu venho pro meu tamanho de pequena. Não sei se isso faz sentido para você, mas assim no meu coração deu vontade de falar. É isso. Pessoal, muito obrigado. Primeiro dia da semana, amanhã, depois de amanhã e sábado, espero estar com vocês. Um grande beijo, foi um prazer enorme e vamos nessa semana. Beijo, Gratidão, muita luz, Álvaro. muita paz e muito amor. Amanhã tô junto, assistindo Gabriela, depois de amanhã Nina, e depois eu sinto que é você, mas se vier, é quem vier. Te aguardo, te aguardo. Beijo. Beijo. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela presença. Tchau, tchau.